Construindo Marcas é o novo programa do Coletiva.tv. Por aqui, a gente fala sobre o processo de criação, consolidação e reconstrução das marcas. Tanto daquelas que compõem o mercado empresarial gaúcho, como das que são constituídas no setor público ou por meio de iniciativa popular. Vamos juntos adentrar o universo das marcas, do branding e da reputação? Vem comigo! Eu sou a Marla Gás e esse é o Construindo Marcas. A capital do nosso estado completou um quarto de milênio. Uma data marcante como essa exige um símbolo à altura. A pauta é a marca de Porto Alegre, aprovada pela Câmara de Vereadores no último 2022. E quem conversa conosco é o secretário de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, e Ricardo Gomes, head de comunicação do Pacto Alegre. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. A marca de Porto Alegre foi escolhida por voto popular num processo participativo e voluntário. Qual foi o contexto da criação dessa marca? Como é que isso começou? Como é que essa brincadeira começou? Oi, Marla, Luiz Otávio, pessoal que está nos vendo. Então, acho que é uma história muito bonita. A marca começa um trabalho da B-Design lá em 2017. Um movimento que reúne mais de 40 escritórios de arquitetura da cidade que se dedicam a tentar buscar retomar a autoestima de Porto Alegre. E aí começa o projeto da marca. Mais ou menos em 2019, eles estavam precisando de mais tração no projeto. E quando se forma o Pacto Alegre, eles procuram o pacto e apresentam a ideia. E aí, a B-Design era também uma das entidades que compunham o pacto na época, pela representatividade, e esse projeto da marca é levado à votação na mesa do pacto, que é a cada semestre a gente tem uma mesa e a gente discute os projetos que vão ser trabalhados. E ele é aprovado, e aí ele passa a ser um dos projetos prioritários do pacto e começa todo um trabalho que se desenvolveu muito com o apoio do poder público municipal, e já vai nosso agradecimento ao Luiz Otávio por toda a gestão que teve junto conosco, ao governo anterior, que também estava no projeto, e essa continuidade toda que nós tivemos. E aí tu consegue chegar a ter uma marca que representa a identidade do povo da nossa capital. Certo. Quem é que desenvolveu efetivamente aquela marca? Como é que foi o briefing que eles receberam? Quem eram as equipes envolvidas nesse processo? Bom, o projeto começa, como eu disse, lá na B-Design, né? E em 2018, com a liderança da Daniela Nunes, que é hoje nossa head de estratégia no Pacto, e que foi a líder de todo o projeto, foram escutados mais de 140 pessoas representando todos os bairros da cidade. E a partir deles nasce um briefing que dá origem ao trabalho dos designers, desses 40 escritórios, que criam 6 marcas, né? Essas 6 marcas vão para um júri nacional, por nomes selecionados pela B-Design Nacional, de onde são indicadas 3 propostas e alguns ajustes que elas devem receber. Eles voltam, esses 6 squads que trabalharam são reagrupados em 3, e aí se vai para a versão final das 3 marcas, que vai para a escuta pública, e aí a gente passa por um processo de escuta das pessoas da cidade, onde nós tivemos mais de 10.000 pessoas indicando qual era a sua preferência. Como a gente não queria grenalizar, né, e nesse período hoje todo mundo é tão maragato chimango, né, para nós era importante que as pessoas tivessem o sentimento pela marca, as pessoas podiam indicar a sua reação, o grau de empatia que ela tinha com cada marca. E a gente chega a Horizontes, que é a que teve maior empatia de todos, né. E é um processo assim que eu sempre faço uma comparação. Se tu vai num reality show e tu quiser votar lá para tirar alguém, tu vota quantas vezes tu quiser. Se tu tiver 24 horas do dia, tu fica votando. Então, nem sempre é a representatividade do todo, mas sim a disponibilidade de alguém de participar. E no Marca de Poa, a gente votava pelo CPF. A gente, no caso, se manifestava pelo CPF, né? Não havia um voto. E com isso, tu vê que aquelas pessoas realmente entenderam que ela trazia o sentimento. 10.000 votos foram 10.000 pessoas, né? Foram 10.000 pessoas, que é um universo muito representativo. Se for fazer uma pesquisa de opinião, você trabalha com 1.200 pessoas, então tu vê o grau de representatividade, né? Sim. Nesse contexto todo, como é que a prefeitura se inseriu? Porque a marca, ela surge da sociedade civil e a prefeitura abraça, né? Exatamente. Marla, prazer estar contigo, Ricardo. A prefeitura, na verdade, já se insere ainda no governo passado, né, dentro desse processo da marca junto ao Pacto Alegre. Eu estou na prefeitura desde julho, né, de ano de 2021, e de lá para cá a gente começou a trabalhar para ser um indutor
deste processo e não protagonista do processo da marca, né? Porque uma marca de cidade e um processo de place branding, que é o que está sendo colocado aqui em discussão e já com a Câmara de Vereadores aprovando o projeto e logo virando lei, pela ascensão do prefeito Melo, a gente começa a construir esse processo em conjunto. Ele emergiu, como o Ricardo comentava, da sociedade, e a prefeitura se soma neste processo. E ao se somar nesse processo, a gente entra com os nossos instrumentos, né? Sejam os nossos instrumentos, os nossos canais de comunicação. Por exemplo, no processo de votação, né, Ricardo, a gente fez uma campanha na rede da prefeitura também para que as pessoas se engajassem em votar, né? Então a gente se uniu ao projeto, mas sempre deixando o protagonismo a quem ele deve ser dado, né? Que é para a sociedade civil, que é para o Pacto Alegre, que é para as empresas que estão envolvidas dentro desse processo, para todos os atores que vêm desde a B-Design até agora o poder público, né? Então a gente entra dentro desse processo de uma forma com muita transparência, com muita clareza do nosso papel, né? De ser indutor da marca, né? E aí é que também a gente surge na ideia de por que não mandar um projeto de lei para a Câmara e por que não a gente institucionalizar, oficializar o Horizontes como uma marca da cidade, né? E não uma marca de governo, e depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque uma marca de cidade, ela vai passar governos, né? O governo fica e a marca, o governo passa e a marca fica de forma perpétua, que esse é o nosso objetivo, com a aprovação na Câmara de Vereadores, inclusive. Esse papel é importante a gente explicar, assim, porque a marca se tornou popular, o processo de votação mesmo, a escolha, né, da marca aconteceu no âmbito da comemoração dos 250 anos. Mas ela não foi criada por isso, né? Ela não era um marco específico do símbolo dos 250 anos, tampouco da gestão da prefeitura. Como é que é isso, assim? A ideia era vincular como I Love Nova York, em que contexto teve isso que acabou, né, se juntando à comemoração dos 250 anos? Bom, a B-Design, quando começa o trabalho lá atrás, antes até de levar para a mesa do pacto, era uma questão de buscar a autoestima da cidade, né? A preocupação deles era muito o seguinte, era um período que muitas pessoas estavam debandando de Porto Alegre. Então estava perdendo talentos. E aí eles pensam numa forma de aproximar e de buscar, e obviamente um projeto de place brand ele faz uma comunidade, uma cidade se desenvolver muito, né? Então ele começou ali. E a gente, em 2020, porque no dia 26 de março, que é o aniversário da nossa cidade, é também o aniversário de fundação do Pacto Alegre, né? Então a nossa ideia era lançar a escuta pública para toda a comunidade no dia 26 de março de 2020. E aí, 10 dias antes se fecha a cidade, né? A gente, até comentando, a gente estava no local que ia ser o evento, nós estávamos reunidos lá, saímos de lá, olha, daqui a 10 dias é o evento, vai ter banda, vai ter projeção, vamos lançar em grande estilo. E naquele dia se fecha a cidade pela questão da Covid, né? E aí não deu para passar. Então, na verdade, tu ficou 2020 totalmente parado, sem poder fazer a escuta, porque também, se tu não houvesse os eventos, não houvesse a estrutura que houve para divulgar a marca, tu não conseguiria que as pessoas conhecessem as propostas, né? E então, e aí acaba casando de que ela seria entregue no final do ano de 2020, era essa a ideia. Então, ela passa para 2021, né? Aí a gente tem todo um ano onde a prefeitura foi um grande parceiro, né, nos entregando a campanha, não apenas a prefeitura, mas todos os veículos de comunicação doaram mídia para o projeto, voluntários, então isso foi muito importante. Aí a gente passa 2021 e consegue, no final do ano de 2021, em novembro, 4 de novembro, foi o lançamento da escuta, a gente consegue fazer a escuta pública através do site. E aí ela acaba sendo realmente entregue como um presente para a cidade nos 250 anos, né, e não é jogar confete, é a questão da relação do convívio que a gente tem, mas foi muito importante a maneira como o Luiz Otávio conduziu isso para nós, de haver um respeito pela marca dos 250 anos da cidade, que é uma gestão do poder público, e a marca da cidade, que era maior, né? Então, até a própria marca de gestão, eles fazem num determinado momento em separado, dando esse respeito. Então, por que isso? Todos os elos da quádrupla hélice estão envolvidos nisso. Mas, obviamente, o poder público municipal acaba tendo uma posição que ele pode desequilibrar a balança. Então, fica o reconhecimento tanto à gestão Melo quanto à gestão Marquesan, porque ambos tiveram a mesma postura de respeitar que todo o processo acontecesse enquanto comunidade, com a gestão do pacto representando o todo e sem nenhum intervir.
né? Então, os 2 prefeitos conheceram as 3 marcas que estavam indo para a escuta de uma forma, assim, apresentado a eles, sem se envolver, se dizer, eu prefiro essa ou não. Acredito que ambos votaram, mas lá com o seu CPF no seu computador. Então, esse amadurecimento que a gente viu das 2 administrações mostra o quanto o ecossistema de inovação em Porto Alegre é equilibrado e forte, que é isso que nos dá continuidade. Exemplo de várias iniciativas de inovação que aconteceram e morreram ao longo de mais de 20 anos, a gente consegue se manter por esse equilíbrio, por esse respeito que a Quádrupla Hélice traz, especialmente o poder público municipal. Sim, e esse processo até ensina, né, a replicar para outras atividades, para outros assuntos, né? Com toda certeza, só fazer uma observação. Os 2, tanto o prefeito Marquesa quanto o prefeito Melo, tinham o mesmo peso na votação de que eu, o Ricardo, todos nós. Não tinha ali uma indução por uma preferência. E isso também se torna, ainda dá mais valor para esse processo todo e esse valor democrático também nessa escolha, né? Porque afinal de contas a gente está falando de uma marca de cidade, não é uma marca de gestão, porque daí sim o prefeito tem a sua prerrogativa de escolha do caminho de posicionamento de gestão que ele quer. Sim. E já aproveitando esse gancho, já queria fazer esse comentário, que é uma coisa que me toca muito, porque a gente é muito questionado na prefeitura. Thomas, espera um pouquinho, tem a marca da prefeitura, tem a marca do governo do estado lá, né? Tem a marca da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, tem a marca dos órgãos, mas tem a marca de cidade. A marca do governo é uma coisa, ela é concebida para um fim de uma gestão de 4 anos, né? Então nós temos a nossa marca, Prefeitura de Porto Alegre, Mais Cidade, Mais Vida, é o conceito, esse é o posicionamento. A marca Horizontes, escolhida pela população, criada a partir de um processo da sociedade civil, como a gente faz referência, e que se soma um esforço do poder público, essa é uma marca permanente. Então, na própria prefeitura, no início da gestão, se tinha um pouquinho essa confusão. E a gente já tratou de desmistificar e de explicar a diferença de uma coisa para outra. Daqui a 2 anos, a marca Mais Cidade, Mais Vida da prefeitura, ela deixa de existir, a próxima gestão que vier vai adotar um posicionamento, né? Conforme o seu projeto, que vai ser o seu contrato com as pessoas que vêm das urnas, né? Ela vai encontrar esse caminho. Agora, Horizontes não, Horizontes fica. E aí ela ganha ainda mais força a partir do momento em que ela se torna lei. Então, independente do governo que vier, ela vai ficar. Né? O próprio processo na Câmara ratifica isso, né? Porque a Câmara de Vereadores ela é composta aí por diversos partidos de situação de oposição e que puderam se manifestar e concordaram, né, que ela se tornasse uma marca oficial de Porto Alegre. A gente trouxe bastante aqui do passado, né, de como é que ela foi construída, de como é que ela surgiu. Vamos olhar para frente. Quais são as expectativas assim para o uso dessa marca? Quem quiser pode usar? Como é que isso funciona? Posso começar, Ricardinho? Por favor. Na prefeitura, o que a gente está fazendo? Né? A gente está usando os instrumentos que a gente tem à disposição. Então, a gente tem relógios de rua, tem a face do muro da Mauá, por exemplo, que vocês estão vendo aí que a gente fez um trabalho, uma parceria público-privada muito interessante. Então, o muro já está sendo usado, os próprios relógios, Buzz Door, teve momentos que nós entramos com a marca. Óbvio que são campanhas que a gente entra e sai por questão de espaço, né? Mas elas seguidamente a gente está replicando. Mas, por exemplo, a gente fez o Festures recentemente, né, o Festival Internacional de Turismo de Gramado. Como é que a gente envelopou o nosso stand no Festures? Com a marca Horizontes. A gente colocou a marca da prefeitura muito pequenininha e a gente deu destaque para a marca Horizontes. Por quê? Porque a gente sabe que esse processo, e eu torno a dizer, esse processo Place Branding é um processo demorado, é um processo que para se consolidar ele leva tempo, mas ele precisa da mão do poder público também. Embora eu torne a dizer, e eu vou ser repetitivo, não é protagonismo, né? É diferente, é induzir o uso e induzir o fortalecimento dessa marca. Começar a criar ambientes instagramáveis na cidade, né? Nós, por exemplo, fizemos várias letras caixas dos 250 anos na cidade, então tem lá nossa orla, nossa redenção, nossa cultura, né? Na frente, por exemplo, do Araújo Viana e outros. Agora a gente quer substituir, em 23, pela marca Horizontes. Por quê? Porque daí tu começa a criar atratividade para as pessoas. A gente sabe que hoje as pessoas se relacionam com os outros e por meio das redes sociais. Então a gente cria esses ambientes instagramáveis e ela se fortalece neste ambiente virtual também. Né? Então a gente vai fazer um esforço muito grande para deixar ativo, né, o uso da marca. E aí, claro, mas sozinha a prefeitura não faz nada.
Então a gente já tem bons exemplos aí de parceiros, né, Ricardo? Tecnopuc vem usando, o Cisne Branco vem usando, o Ricardo até pode falar com mais propriedade do que eu, porque quem faz essa costura é o Pacto Alegre, né? Então tem lá o Linha Turismo, o Zé Café e outros parceiros que estão usando a marca, mas o que a gente quer? Que cada vez mais as pessoas e as empresas se somem nesse processo e passem a adotar a marca como sua. Por quê? Porque a marca efetivamente é de cada um dos porto-alegrenses, né? E aí o Ricardo vai dizer, não tem royalties, não tem problema nenhum usar, ela está disponível para ser usada. Então, se daqui a pouco uma empresa quiser botar na sua frente, criar uma letra caixa, né, um ambiente instagramável com a marca de pô, é possível. Se quiser fazer uma parede, grafitar e colocar lá na frente, tá tudo certo, tira foto, marca. Tudo certo e a gente vai gostar muito, né, Pacto, Ricardo? marca a prefeitura. E aliás, vou dizer mais, marca o Pacto Alegre. Sim. Que aí ainda ganha mais legitimidade no processo. Sim. Pois, aí, como é que isso funciona? Assim, a empresa que quer usar. Quer usar, tranquilo, entra no site marcadepoa.com.br, vai ali na parte de download da marca, tu vai fazer o download, claro, tu vai preencher, vai botar o teu CPF só pra gente saber quem baixou, e dizer, olha, eu vou aplicar de tal forma, a gente não quer impedir o uso, mas a gente quer saber o que vai usar, porque o que acontece? Hoje para nós é muito importante essa informação. O Z é um exemplo. Eles criaram uma camiseta e eles entregaram no dia do primeiro jogo da seleção. E aí a gente estava usando a camiseta ali amarela e a seleção ganhou. Então a gente fica mais feliz ainda. Então já estreou com forma. Então assim, a gente quer exatamente trazer essas experiências. Porque o que acontece? Se tu pensar na marca I Love Nova York, né? As pessoas usaram de todas as formas. Elas são em todas as camisetas. Tu vê várias pessoas usando que talvez nem tenham ido até lá. E é isso que a gente quer, que as pessoas se apropriem dela. E que usem da melhor forma possível. E ela tem a ver, ela fala, é para se encontrar. E eu acho que Porto Alegre tem que se encontrar muito. Esse processo de place branding, ele está no começo. A gente ainda tem que entender qual é melhor a nossa vocação. Ela tem uma mudança de cultura. Só que a gente começou pelo mais difícil que eu acho que a gente é a única cidade no mundo onde que o processo nasce de voluntariado. Né? A gente tem o exemplo de Portugal, se não me engano, são 4 escritórios de design que trabalham no processo, mas que foram contratados. E muito legítimo. Acho que os municípios têm que fazer, tem municípios do interior do estado que estão fazendo isso. Mas tu ter o seguinte, fazer a partir da vontade, todo mundo dedicando o seu trabalho. E tem um exemplo, eu acho que dos designers envolvidos, desses mais de 40 escritórios, que é tu imaginar que essas pessoas nunca se enxergaram como concorrentes. Eles se enxergaram como parceiros por um bem maior. Então, o que a gente mais quer é que as pessoas usem, desenvolvam seus produtos. A gente sabe que tem que trazer um presente para cá. Sim, tem que trazer um presente para cá. A gente ia chegar nesse ponto, porque assim, esse programa, a gente vai construindo marca, vai construindo o cenário, junto com os nossos convidados. Então, a gente já pede antes, assim, na cara de pau, um presentinho para eles nos ajudarem a construir esse nosso cenário, né? Então, a gente tem um presente para vocês. Não era bem o presente que a gente queria, porque o presente que a gente queria ter que produzir uma coisa, mas a gente produziu um especialmente para vocês, tá? Que vai ficar aqui no cenário, mas que em breve virá o definitivo, tá? Então, em breve vem o definitivo. Depois, no intervalo, eu te entrego, a gente faz uma entrega, eu passo o secretário a honra de entregar, que é nosso parceirão, assim, por esse reconhecimento. Mas é isso, acho que as pessoas têm que usar e têm que assumirem. Eu acho que e a gente está vivendo um momento tão bom na cidade, de desenvolvimento, a questão da orla, o nosso ecossistema é vibrante, está aí os resultados, né? Ou seja, Porto Alegre está tão vivo, está tão se encontrando, e é o seguinte, se me permitem fazer um apelo, todo mundo está se encontrando em Porto Alegre, enquanto eu me considero hoje porto-alegrense, moro aqui há mais de 20 anos, o quanto nós estamos nos encontrando nessa cidade. Né? E talvez usar essa marca no peito seja uma forma de dizer, eu estou me encontrando nessa cidade, que é mim, que me acolheu. Eu não sei se tu de repente nasceu aqui, sei que o Luiz Otávio é de Alegrete, apesar de ter morado em Santa Maria. Então é isso, acho que tem essa vocação para a gente administrar. A gente vive um processo, né, assim, pós-pandemia, é que a gente pode dizer assim, em que teve essa necessidade de a gente se encontrar, e uma série de eventos acontecendo, né, as coisas voltando, a vida voltando ao normal aos poucos, e essa vontade de se encontrar, e acho que a marca casa muito, né, com esse momento. Eu acho que ela simboliza um momento, sabe, Marla? Assim, a gente já vem de um processo que, obviamente, aí falando pelo poder público, de um reencontro com o Rio, né? A gente tem um ativo que poucos lugares do mundo têm. Um ativo turístico maravilhoso, que é a nossa orla. Nós temos 72 quilômetros de orla em Porto Alegre. Sonhemos que todos esses quilômetros de orla, um dia eles sejam habitáveis para as pessoas usarem efetivamente. Mas hoje nós temos uma orla trecho 3, orla trecho 1 e recentemente inaugurado
o Pontal, que também conecta ali a orla, que a gente está olhando para o rio como um grande instrumento de lazer, de entretenimento, de turismo, e isso é indutor ao desenvolvimento de uma cidade, e isso eleva a autoestima da cidade, eleva a autoestima das pessoas. A expectativa com uma cidade melhor também passa por esse equipamento. Então hoje a gente não se encontra só conosco, né? Como a marca simboliza, a gente se encontra com o rio e se encontra também com a cidade. Uma cidade melhor, que é o que a gente busca todos os dias, uma cidade mais bem cuidada, né? E eu acho que essa não teria melhor momento para a gente trazer efetivamente a marca do que agora com essa retomada de autoestima. Óbvio, passamos por um período difícil de pandemia, 2 anos complicados, que não tem como não mexer com as pessoas, né? Mas o nosso imaginário hoje, a gente tem uma cidade melhor, hoje a gente tem uma cidade mais colorida, uma cidade mais vibrante, uma cidade que as pessoas realmente estão curtindo viver, né? E a gente sente isso no dia a dia, né? A gente sente isso na conversa, no trato, né? E eu acho que a marca de Poa, a marca Horizontes, ela é um símbolo disso também. Legal. Então, assim, última pergunta. O que marcou vocês nesse processo? Os dois. Bah! Quer começar, Ricardinho? Então, eu acho que quando eu fui para o Pacto, a primeira reunião que eu assisti foi a reunião dos designers com a marca. E aí, eu me lembro, eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, e foi lá na Unicinos. E eu sentei ali no meu canto, assim, né, eu estava assumindo a comunicação do Pacto, e fiquei olhando aquele monte de gente, assim, eu não tinha muito uma noção do que era a marca. E eu comecei a escutar aquelas pessoas falarem a maneira como eles vinham, e daqui a pouco eles botaram um monte de desenhos na parede, a gente ainda não tinha chegado no projeto das 6, tá? E aí eu começava a olhar assim, tá, mas essa pessoa que tá aqui, que defendeu isso aqui, ela tá dando palpite ali, a pessoa tá escutando. Até porque o publicitário, a gente tá acostumado ao briefing que tu recebe do cliente, às vezes tu precisa meio que orientar ele, que olha só, o briefing é teu, mas não é bem isso que tu queria, vou te explicar. Vou te explicar que o que tu precisa é isso. E eu comecei a ver, eu comecei a achar fantástico como é que essas pessoas podem. E aí eu vou me permitir fazer uma coisa muito pessoal, que é assim, a Dani me encantou, hoje ela é uma das minhas melhores amigas, e ela me encantou com a paixão que ela falava, a maneira como ela fazia todo mundo, e ela tinha aquela atenção de captar a ideia de todo mundo para organizar as informações e também te receber, que era um elemento. Então, assim, ali eu me apaixonei perdidamente por esse processo de marca, e eu acho que foi a primeira forma que eu pude entender o que era o Pacto. Então, para mim vai ser sempre um momento da minha própria história com o Pacto. Ah, que legal. Resultado. O que me marca no processo da marca, olha, eu acho que primeiras relações que eu construí de lá para cá, né? Essa inserção no processo com o Pacto Alegre, o próprio Ricardo, o Luiz Carlos, a Dani, eu acho que esses relacionamentos que se constituíram, eles são marcantes para mim, pessoalmente falando. E um segundo ponto é o conhecimento. Eu acho que assim, eu pessoalmente cresci com esse processo, e pessoalmente eu cresço com esse processo. Profissionalmente, idem. Né? Por quê? Porque a gente passa a adquirir conhecimento na troca diária. Porque a gente nada mais, como poder público, somos pessoas conduzindo políticas públicas. E no meu caso especificamente, eu tenho a marca de Poa como um braço forte da minha gestão na Secretaria de Comunicação do município de Porto Alegre. E ela não se faz sozinha. Ela se faz com o Pacto, ela se faz com a B-Design, ela se faz com as parcerias que a gente construiu. E por isso que eu fui acolhido e acolhi. Então a receptividade mútua no qual, e aí eu tive a graça de ter o Ricardo do meu lado, boa parte desse processo, junto no dia a dia, e agora junto, embora não mais no dia a dia, me fez me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu acho que se essa marca que eu posso trazer é o conhecimento e o relacionamento, assim, resumidamente. Que legal. Que a marca me traz. Que bom. Meninos, adorei a conversa. Acho que a gente sai daqui empolgados com tudo isso, né? Com o quanto o mercado de Porto Alegre está efervescente, né? E o quanto essa marca é importante, o quanto a gente ainda pode usar essa marca. Obrigada por terem vindo. A gente tem que fazer a nossa entrega agora, né? Sim! A gente pode? Vamos fazer o mimo aqui. Olha aqui, ó. Olha só, o Ricardinho. Esse aqui não é o definitivo, mas fica a nossa bandeira. Para se encontrar. Para se encontrar da nossa marca. E mais um, porque tem vários produtos da coletiva naquela estante ali. Tá bem, então já vamos colocar ali, Fechou. junto com os nossos outros mimos. Olha aí.
Pronto, Agora sim. a marca de Porto Alegre construindo a nossa marca, o nosso cenário. Coisa boa. Então, pessoal, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E você gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal, curte, compartilha e a gente se fala no próximo.